Quando a gente pensa em futebol, o primeiro sentimento que toma a gente se chama paixão. Um dos esportes mais conhecidos no mundo não é brasileiro. A origem do futebol é incerta. Alguns relatos remontam esta história ainda na China, entre os anos 3000 e 2500 a.C. Mas mesmo vindo de outro país, o brasileiro é apaixonado pelo esporte. Tanto que é a modalidade esportiva mais praticada aqui no Brasil. O futebol está no nosso sangue. Aprendemos a gostar do futebol desde a infância, vendo nossos pais, tios e familiares a torcer ferozmente pelo time do coração. E quem pensa que o futebol brasileiro só faz sucesso na categoria profissional, está enganado. No interior do estado de São Paulo, em Bauru, para ser mais preciso, o forte mesmo é o futebol amador. Mas não é qualquer futebol amador não, aquela pelada de final de semana. O futebol amador, aqui, é coisa séria. Conheça agora, no Tradições do Interior, o futebol amador. O futebol amador começou em 1934, né? Primeiro campeonato organizado em Bauru. Então a história é muito longa do futebol amador. Tem mais de 75 anos, né? Desde a criação da Liga Bauruense de Futebol Amador, depois veio passando pelo Varziano, que tem uma história muito grande a ser contada dentro da nossa cidade. Onde o jogador comprava a sua chuteira e ajudava o time de futebol do seu bairro a participar dos campeonatos. Depois, com o passar dos tempos, foi se modificando, chegou ao futebol amador, mas é o mesmo futebol. Isso na década de 30 começou, na década de 40 já mudou para amador. Hoje em dia, o clube, além da chuteira, e tem que ser chuteira de marca famosa, de grife famosa, ainda tem que dar algum por fora para ter um grande jogador no seu time. E as transmissões por rádio já na década de 60 se faziam de forma improvisada, né? Com as antigas rádios PRG8, depois veio a Terra Branca, a própria Rádio Ouro Verde, as nossas rádios AMs, que faziam as transmissões do futebol amador da década de 60, 70. Houve um esvaziamento na década de 90, aproximadamente, né? E hoje a gente, praticamente com a nossa FM comunitária, é a única que faz as transmissões realmente do futebol amador. Levantou no segundo pau, subiu de cabeça, tentou golpear ali o André Carioca. Era o Kleber quem chegava, ele colocou pelo alto, a bola se perdeu pela linha de fundo e apenas o tiro de meta para a equipe do Fluminense. De futebol amador, o amador mesmo está só no nome. Para quem não conhece, o futebol amador em algumas cidades pode ser tão forte quanto o futebol profissional. Em Bauru, a quantidade de times e a qualidade dos atletas muitas vezes é tão elevada que chega a ser comparada a padrões profissionais. Hoje já tem outra denominação de futebol amador, futebol não profissional, porque ele não é mais amador. Ele não é profissional porque não tem carteira assinada, mas a organização, os clubes têm que ser muito organizados. E nesse particular, Bauru é uma cidade que tem grandes clubes e bem organizados. Então nossos campeonatos são ainda os melhores, pode-se dizer, do Brasil. Então começou evoluindo devagarzinho e foi se formando as equipes. Na década de 50, 60, tinha muita empresa em Bauru que tinha time no nome, Sambra, bastante de empresa, né? Bandeirante e outros times mais. Porque daqui saíram tantos craques bons no passado e hoje já não sai tanto, porque hoje o futebol amador, como eu já disse, ele se transformou. A equipe do futebol amador, ou não profissional, como queiram, ela já tem que ter o time pronto para entrar no campeonato. Não tem formação mais de atletas. Não tem mais o cascudo, que era o aspirante antigo, chamava-se de cascudo. Não tem mais o juvenil infantil. Tirou pra cá, rolou pra lá, deixou pro Edinho. Edinho pintou, derrubada. É falta em cima do Edinho pro time do Comercial. Então o futebol amador hoje em dia ele é mesclado de atletas que nunca tentaram futebol profissional, alguns que tentaram já depois da cidade voltam ao futebol amador, aqueles que tentaram não chegaram a lugar nenhum. O futebol amador aqui em Bauru é tão importante que apenas um campeonato não foi suficiente para suprir a demanda das diferentes agremiações da cidade. E na realidade, quem organiza o campeonato em Bauru, que é a entidade formada para isso, é a Liga de Futebol de Bauru.
Tanto é que, devido ao tempo, vai fazer, ou fez já 82 anos, Liga de Bauru de Futebol Amador. Mas com o tempo ela se desgastou muito também. Tanto é que alguns anos atrás, questão acho que de 15, 16 anos, uma coisa assim, ou mais, um pouquinho, alguns clubes pararam de disputar o futebol amador porque não concordavam com as ideias dos dirigentes da Liga Bauru de Futebol Amador. Aí foi criada, foi fundada a Liga Regional de Futebol de Bauru. Aí ficamos com 2 ligas em Bauru. Mas essa liga não aguentou muito tempo. Com essa saída da Liga Regional, alguns clubes ficaram sem ter onde disputar o campeonato. O término da Liga Regional de Futebol Amador levou alguns clubes a deixar o campeonato. E para que esses times continuassem a jogar, um novo campeonato foi proposto pela Secretaria de Esportes e Lazer, a CEMEL, surgindo assim a Copa CEMEL de Futebol Amador. Aí formamos na CEMEL a Copa CEMEL de Futebol Amador. Esse ano é o 4º ano que está sendo disputada. Que as agremiações, quando fizemos esse pacto de voltar a ter campeonato, com as equipes e com outros que viessem, né, para ter um espaço no futebol amador, foi dito a todos eles: vocês terão que se organizar para que haja competição. Começou a dar problemas, brigada, essas coisas todas, vai acabar o campeonato, porque a CEMEL não vai gastar dinheiro que vem do povo para um campeonato, para vocês se divertirem, que é um lazer, e ter briga todo domingo. Isso não é concebível. Mas para isto, o futebol amador também precisa seguir as regras. A maioria é aqueles negócios do futebol mesmo, né? Aqueles empurra e tal, isso aí é normal. Isso aí, se não tiver isso, não é futebol. Tem um caso ou outro, lógico, que futebol tem que ter. Futebol não é um curso de coroinha. Você envolve paixões, emoções, a adrenalina sobe, então tem esse problema. Mas quem erra é punido. E a CEMEL pune realmente com rigor, de acordo com o regulamento que todos aprovaram há 4 anos atrás. A história do futebol tem suas origens em diversas épocas, desde a China antiga até a Idade Média. Mas o futebol que conhecemos hoje tem as suas características formadas na Inglaterra. Vindo da Itália e chegando na Inglaterra por volta do século XVII, o jogo foi sistematizado. O campo deveria medir 120 metros por 180 e nas pontas seriam instalados 2 arcos retangulares, chamados de gol. A bola era de couro e enchida com ar. Com regras claras e objetivas, o jogo começou a ser praticado por estudantes e filhos da nobreza e aos poucos foi se popularizando. A seguir no Tradições do Interior. A gente tem que ter jogo de cintura. Na realidade, o futebol amador tem muita rivalidade, né? Cada clube representa uma comunidade. Como paixão nacional, defendemos o futebol com unhas e dentes, mesmo que muitas vezes a argumentação não tenha fundamento. Conseguimos justificar até quando o time joga mal. O importante aqui é torcer. E se antes no futebol amador prevalecia o bairrismo, hoje quem domina é a rivalidade. A gente tem que ter jogo de cintura. Na realidade, o futebol amador tem muita rivalidade, né? Cada clube representa uma comunidade. Mas ainda sobrevive alguns clubes com essa ideia e com essa forma de disputa campeonato, que é de jogadores não só do bairro, porque só do bairro você não consegue mais montar uma equipe como era antigamente, que cada equipe vai defender um bairro. Há o bairrismo mesmo, né? E o pior bairrismo é quando um leva o jogador do outro, aí que a coisa fica feia. Apesar de levar o nome de futebol amador, os clubes possuem uma organização como os times profissionais. Todas as agremiações são registradas em cartório, com diretoria, jogadores e comissão técnica. Uma curiosidade é que nenhum jogador dos times amadores pode estar vinculado a qualquer clube do Brasil e do exterior. A Federação Paulista entende que, mesmo sendo da categoria do futebol amador, o jogador é um atleta assim como no futebol profissional.
E não é por menos. Tanto o futebol amador como o profissional acabam possuindo regras e estruturas muito parecidas. Porque uma coisa, eles são documentados, eles têm um livro de ata, tudo certinho, levado em cartório, passado para o cartório, passado pela Secretaria do Federal. Não é assim um negócio bagunçado. É muito mais que, talvez mais organizado que muitas equipes profissionais. Se você analisar a Série B, que é a quarta divisão do futebol paulista, tem agremiações aí que não tem organização como o futebol amador tem. As regras são as mesmas, da FIFA, né? São internacionais. Alguma coisa que você vai acrescentar para regulamentar, isso aqui pode, aquilo não pode. Agora, a regra, você não pode infringir as regras. Então, as regras do futebol, tanto profissional como amador, são as mesmas. A Federação Paulista, e conjuntamente nós pertencemos à CBF e à consulta à FIFA. Nós somos, o nosso campeonato, as nossas leis esportivas são as leis da FIFA. Regulamento é para regulamentar a competição. A regra de futebol você não tem que colocar no regulamento. Aí já tem as regras, você pode explicar, mas regulamento é só que você vai colocar a parte. Tem o seguinte, tem na regra, tem assim, por exemplo, você pegou 4 jogos. Como amador, você cumpre 2. Como profissional, você cumpre os 4. Eu diria que até o regulamento do futebol amador, hoje, né, o futebol não profissional, ele é muito mais rigoroso até do que o profissional. Porque você lida com paixões que elas são mais fortes do que do futebol profissional. O atleta fica mais próximo do torcedor. Ele vive no dia a dia com o torcedor. Tem time aí que eles levam 500, 600 torcedores no campo. E hoje a gente tem ainda as grandes torcidas e o Bauru cresceu muito e hoje a periferia participa ativamente desse futebol amador, trazendo suas comunidades para dentro do estádio, porque acaba sendo o lazer das pessoas menos favorecidas financeiramente. Ao domingo é ir para o futebol amador, assistir seu time jogar, torcer e depois aquela festa tradicional na sua comunidade, na sua sede. Você sabia que quem trouxe o futebol para o Brasil foi Charles Miller? Filho de inglês, Charles Miller viajou até a Inglaterra para estudar por lá e acabou conhecendo o futebol. Ao retornar para o Brasil em 1894, Miller trouxe na bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de regras. E o primeiro jogo a ser realizado no Brasil foi no dia 15 de abril de 1895, entre os funcionários de 2 empresas inglesas, a Companhia de Gás versus a Companhia Ferroviária São Paulo Railway. E o Hamilton, que todo time que ele faz, dificilmente não é campeão. 5 vezes campeão, não é brincadeira não. A seguir, no Tradições do Interior. Quando foi criado o futebol amador em Bauru, no tempo varziano não tinha de estádios. Os campos eram em terrenos, né? Que não tinha nem corda. Com o tempo que foi depois colocado uma corda em volta para ter a separação da torcida com o campo de jogo. Mas no princípio nem corda tinha. No futebol amador não se joga por dinheiro, se joga por amor ao time do coração. Muitas vezes se gasta mais do que se arrecada e isto não é um empecilho para estar todo domingo ali, suando pela camisa. Futebol amador é assim, atletas, torcidas e comunidades todos jogando juntos pela mesma paixão. Mas nem sempre as condições para que o futebol amador acontecesse foram fáceis. Hoje a cidade conta com diferentes estádios, com infraestrutura para os torcedores e para os atletas. Quando foi criado o futebol amador em Bauru, no tempo varziano não tinha de estádios. Os campos eram em terrenos, né?
que não tinha nem corda. Com o tempo que foi depois colocado uma corda em volta para ter a separação da torcida com o campo de jogo. Mas no princípio nem corda tinha. Nós temos 40 clubes na nossa liga. Chegamos a ter 52 por causa que a prefeitura achou que estragava os campos, vamos dizer assim. A CEMEL hoje tem 16 clubes, disputa o amador, campeonato amador, e tem 14, se não me engano, ou 16, que disputa o Master de sábado. E eles têm um campeonato de molecada que tem mais de 100 clubes, joga de sábado de manhã. A sequência da competição. Daqui a pouquinho. Aí começou a ter essa logística de vender salgadinho, vender cerveja, coisa não pode mais, mas antigamente podia, e presente nos estádios. Mas para manter todo esse sucesso do campeonato amador, muitas pessoas estão envolvidas na organização e na venda dos artigos esportivos. É o futebol amador agitando a cidade de Bauru. Tem, por exemplo, uma época do ano que a gente fica sem o futebol amador, que as pessoas sentem falta, porque estão acostumados. Bauru é uma cidade que tem muita periferia, tem muitos bairros periféricos, e essa periferia se envolve com o futebol de uma maneira enorme. A gente sente isso vendo as comunidades que vão para os estádios, né? Ali perto do Campo do Redentor tem uns comércios, padaria, isso. Quando vai começar o campeonato? Vai começar. E os molequinhos? Por quê? Da renda. Não é só futebol. Muitos vivem do futebol. E também as lojas que vendem material esportivo também, porque afinal de contas as equipes têm que comprar esse material em algum lugar. Você vai ver nego vendendo mexerica aqui, vendendo pastel ali, vendendo churrasquinho ali, amendoim ali, e vive disso. Tem sim uma preparação extra, né, fora do campo do jogo, que é muito importante também, que movimenta também a economia também. Além de movimentar a economia, outros gastos estão inclusos para se manter um time ativo. E quem patrocina as equipes são pessoas também apaixonadas pelo futebol amador. Olha, antigamente praticamente tinha vamos dizer, não digo dono do time, mas uma pessoa que encabeçava. E ele então tinha uma condição e ajudava, comprava camisa e tal, não se gastava no futebol amador. Hoje em dia é diferente. Hoje os clubes têm patrocinadores, eles vão atrás das empresas, né? Uma empresa da X ou da Y, e eles acabam formando. Tem um time na segunda divisão, ele tem 15 patrocínios na camisa. Além dos patronos, ainda tem aquelas pessoas que gostam do futebol amador e acabam também disponibilizando importâncias até altas para viabilizar aquele clube do seu bairro, da sua simpatia. É uma maneira que o bauruense viu para ajudar o futebol amador. Por isso que eu digo, aquele tempo antigo, quem jogava bola, jogava mesmo, que até a chuteira você tem que saber dominar. Hoje não, até a chuteira ajuda você a jogar bola. Então é uma facilidade incrível. O futebol amador, apesar de toda a sua organização e seriedade, tem alguns acontecimentos que fogem do padrão. Para ver o time vencer, jogadores e torcedores se juntam a favor do clube e situações engraçadas podem acontecer em algumas partidas. Mas isto de longe torna o futebol amador menos prestigiado. Muito pelo contrário, traz histórias de amor e fanatismo pelo time do coração. Eu lembro, por exemplo, de final do campeonato, aí que ia ter, quase na final do campeonato, um jogo que ia acontecer. Não vou nem falar o clube para não ficar chato, mas um clube ia jogar contra o outro e se tivesse o jogo, o outro podia amolecer lá e alguém classificar por esse motivo. Arrancaram as traves na noite. Chegou no outro dia um jogo, cadê as traves? Não tinha trave. Sem trave não tem jogo. Aqui nós tínhamos um árbitro, chamava Mário Ranieri. Ele era forte. Todo mundo notava no campo, o cara xingou ele, né? Chegou a mamãezinha dele. E o cara era forte. Ele parou o jogo, chegou lá e falou, quem foi o que me xingou? Ninguém abriu a boca, ficou todo mundo quietinho, voltou, apitou o jogo inteirinho. Ele deu um pênalti contra o time da casa e pôs a bola assim e falou, quero ver quem é o homem que fala que não foi. Ninguém abriu a boca.
por exemplo, de filho jogando, o pai pitando, o pai teve que expulsar o filho. A própria transmissão é feita na base do improviso, né? E então acontecem coisas inusitadas, como o gol que a bola passou por fora, como a bola que entrou ou não entrou, que você não tem aquela condição de poder ter o detalhe que a televisão hoje tem, de dar o replay, de passar o tirateima, né? É Gerro que joga no time, no outro time está o sogro dele técnico. Tem essas coisas engraçadas, né? Somos apaixonados pelo futebol. Unimos força e fazemos amigos através do esporte. E é com esse espírito que cresce cada vez mais o futebol amador de Bauru. Um esporte de garra, orgulho e paixão que contagia toda a cidade. Você sabe, em todo lugar tem aqueles que pegam a causa e amam, né? Eu mesmo sou apaixonado por futebol. O futebol amador de Bauru, talvez, do interior de São Paulo, seja o mais forte, né? E é motivo de orgulho, porque a gente poder levar, num domingo, uma transmissão para as comunidades. Eu tenho a impressão que a minha parte eu praticamente já fiz. Eu estou agora somando alguma coisa a mais, mas nesses anos todos eu já dei a minha parcela de contribuição para o futebol amador. Porque as minhas amizades, meu conhecimento, o respeito que eu tenho hoje de toda a comunidade é justamente pelo que eu fiz pelo futebol amador. Mas é um sentimento de recompensa para a gente, principalmente após o jogo, no dia seguinte, a repercussão que isso dá em relação à sociedade e à comunidade do futebol. E você vê, você chega no jogo, você vê lá todo mundo falando, ó, que jogaço de bola. Oh, mas que legal, tudo organizado, né? Tudo certinho. Fala, poxa, eu tenho uma parcela minha nesse trabalho. Ó, se você começar a ir no campo, você vai gostar. Isso aí não adianta. A pessoa se enturmou ali, no domingo você tá, hein? Prestigie o futebol amador. Você vai se surpreender. O Tradições do Interior termina aqui. Quer saber mais sobre o futebol amador de Bauru? No site da TV Unesp você encontra mais informações sobre esse tema. Acesse www.tv.unesp.br/Tradições do Interior. Até o próximo programa. Aconteceu pela manhã de hoje. Mais uma etapa do grande circuito da Fórmula 1. É falta para a equipe do Parquinho pelo setor esquerdo. Tomou distância para fazer a cobrança. O camisa número 8, Juninho na bola. Barreira de 2 homens da equipe do Fluminense, guardecendo o canto direito do goleiro Eduardo, que posiciona, orienta a formação da muralha. Vai cobrar o Juninho, que foi o autor do primeiro gol da equipe do Parquinho no primeiro tempo. Vai para a bola, perna direita, batida, forte e rasante para a boca do gol do Juninho. O Eduardo tentou, não conseguiu evitar a saída. Ela se perde em escanteio para a equipe do Parquinho lá pelo setor da ponta.